Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical, e você está no canal Palavra EBD. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 5, com o título Jesus é Deus. A revista desta lição é a revista do primeiro trimestre de 2025, Classe de Adultos, que traz o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E o comentarista desta revista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Para você não perder os nossos conteúdos, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, ative também as notificações e se você tiver uma pergunta, uma dúvida, deixe nos comentários, pois nós queremos te ajudar. Nós já somos mais de 2.500 inscritos buscando aprender da palavra de Deus. Então faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde traz toda a estrutura da lição, apresentando, de uma forma mais inusitada para você memorizar, para você aprender e quando você for ministrar, manter a direção, nas suas explicações, você tendo o mapa mental, memorizado, isso facilita muito na hora de ministrar e também você aluno para não ficar perdido quando o professor estiver fazendo um comentário, você memorizando o mapa mental, isso vai facilitar o seu entendimento na ministração e na participação da aula. Começando pelo texto áureo, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática do texto áureo diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e obras divinas. Então, a divindade de Jesus está claramente expressa nas páginas da palavra de Deus, da Bíblia. Olha só, a leitura bíblica em classe da lição desta semana será feita no Evangelho de João, capítulo 1, será feita a leitura do verso 1 até o verso de número 4, depois os versos 9 até o verso de número 14. Faça a leitura pausadamente, faça essa leitura em várias outras versões de Bíblia, e quando você for ministrar a aula, faça a leitura responsivamente com a sua classe, ou peça para um ou mais alunos realizar a leitura, ou cada um fazendo a leitura de um versículo. Isso é muito importante, traz engajamento, claro, isso dentro do contexto da sua congregação, da sua igreja, da sua escola dominical, ok? O primeiro ponto da lição diz: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O objetivo deste ponto é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O primeiro assunto diz: Jesus é Deus, e o segundo assunto diz: seus atributos absolutos. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a heresia que nega a divindade de Jesus. O objetivo deste ponto é explicar a heresia do arianismo. Então nós vamos aí no primeiro assunto saber o que é arianismo, o segundo assunto diz suas explicações ou argumentações, e o terceiro assunto é como solucionar a controvérsia do arianismo. O terceiro ponto diz assim: implicações do arianismo na atualidade. O objetivo deste ponto é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. O primeiro assunto diz a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução, é uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Também nós temos no segundo assunto os movimentos orientais, que seguem também essa linha de pensamento, arianismo, e outros grupos também que seguem essa mesma linha de raciocínio do arianismo. Então, reveja todos os pontos que nós comentamos aqui no mapa mental, mentalize, se organize para que a sua aula seja uma aula excelente. Vamos agora para a leitura da introdução da revista, que diz assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel, conforme Marcos capítulo 12, verso 28 a 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato, do começo ao fim do seu evangelho. Vamos agora para a leitura e entendimento da palavra-chave da revista. E nesta lição a palavra-chave é Emanuel. A palavra Emanuel ou Emanuel significa Deus conosco. É uma transliteração do hebraico Immanuel, composta por Imanu,
que quer dizer conosco, e El, que quer dizer Deus. Na Bíblia, o nome aparece primeiramente no livro de Isaías como uma referência ao nascimento do Messias. Isaías capítulo 7, verso 14 diz: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. No Novo Testamento, essa profecia é citada no Evangelho de Mateus, reforçando a ideia de que Jesus é a manifestação de Deus entre os homens. Mateus, capítulo 1, verso 23, que nos diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Partimos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que diz a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então nós vamos apresentar a doutrina bíblica da divindade de Jesus, provando através da palavra de Deus que Jesus é um ser divino. Jesus é Deus, é o primeiro assunto. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Olha o que ele nos afirma. João afirma esta verdade. E o verbo era Deus. Nós vemos em João, capítulo 1, verso 1. Tomé também afirma essa mesma verdade. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, verso 28. Paulo também afirma essa mesma verdade, que Jesus é Deus. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. O segundo assunto nos diz seus atributos absolutos. Então, no primeiro assunto, provamos, através de alguns versículos, que Jesus é Deus, através das afirmações dos próprios apóstolos. Agora, nós vamos ver os atributos absolutos de Jesus. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência. Nós vemos que Jesus possuía esse atributo da onipotência, registrado em Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Também outro atributo de Jesus, atributo absoluto, incomunicável, é a onipresença. Então Jesus possuía a onipresença, registrada em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quer maior prova do que esta? Da onipresença de Deus? Então, aonde você estiver, se você buscar ao Senhor, Ele estará presente com você. Também outro atributo absoluto e incomunicável de Jesus é a onisciência, registrada em João, capítulo 1, verso 47 e 48. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Isto mostra que Jesus possuía o atributo de onisciência. Ele conhecia os pensamentos dos homens. Outro atributo absoluto que Jesus possuía, por isso Jesus é Deus, é a eternidade. Descrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aqui nós vemos a confirmação nos dizendo através da palavra que Jesus é eterno. Então Jesus é Deus ontem, hoje e eternamente. Ainda continuando no mesmo assunto, seus atributos absolutos, vamos ver mais alguns atributos de Jesus. Olha só, existem ainda outros atributos de Jesus. São os atributos comunicáveis. Nós vimos os incomunicáveis. Agora nós vamos ver os comunicáveis. São aqueles que compartilham com a humanidade, refletindo o caráter de Deus em nós. Então, estes atributos comunicáveis, eles são compartilhados com a humanidade, com aquele que aceita Jesus, que recebe Jesus. Então, ele compartilha a sua humanidade, refletindo o caráter de Deus em você, em mim, em nós. Olha só, o primeiro atributo que nós vemos, o atributo comunicável de Jesus, é o amor. Jesus demonstrou amor incondicional, registrado na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Outro atributo comunicável de Jesus também é a bondade. Ele foi bondoso em todas as suas ações.
Registrado esta afirmação em Salmo 86, verso 5. Também outro atributo de Jesus é a misericórdia. Jesus mostrou misericórdia aos pecadores e aflitos e está registrado em Efésios capítulo 2, verso 4 a 5. Também, outro atributo de Jesus é a sabedoria. Jesus possuía grande sabedoria. Ele possuía sabedoria divina e nos convida a buscar essa sabedoria. Olha só, nós temos a confirmação desta informação em Daniel, capítulo 2, verso 20, deste atributo existente em Jesus Cristo. Outro atributo existente em Jesus é a justiça. Jesus é justo em todas as suas decisões e ações, descrito no livro de Salmo, capítulo 11, verso 7. Outro atributo comunicável descrito em Jesus é a sua santidade. Ele viveu uma vida sem pecado. Viveu entre os pecadores, mas mostrou para nós que é possível viver sem pecar, sem pecado. Olha só, a descrição desse atributo encontra-se em Apocalipse, capítulo 4, verso 8. E o último atributo que nós trouxemos para a sua informação é a verdade. Jesus possuía esse atributo. Jesus era verdadeiro. Jesus é a verdade e tudo o que ele diz é confiável e infalível. Nós temos a descrição deste atributo no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Vamos agora apresentar para você um comentário a respeito do segundo ponto da lição, que diz: a heresia que nega a divindade de Jesus. Então, no primeiro ponto, nós provamos que Jesus é Deus e mostramos os atributos divinos, atributos não comunicáveis e atributos comunicáveis, mostrando que Jesus realmente é divino, através do que? Da palavra de Deus. Agora, no segundo ponto, nós vamos então ver a heresia que nega a divindade de Jesus. No primeiro assunto, nós temos então o arianismo. Os primeiros movimentos a negar a divindade foram ebionistas. Os ebionistas eram membros de uma seita judaico-cristã que surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, aproximadamente entre o século 2 a 4. O nome ebionistas deriva do hebraico evionim, que significa pobres. Eles acreditavam em Jesus como o Messias, mas rejeitavam a sua divindade. Então eles criam que ele era o Messias enviado, mas rejeitava que ele era divino e insistiam na observância da lei de Moisés. Ou seja, ele era um Messias, mas a salvação através dele não era suficiente, tinha que se observar a lei de Moisés. Outro movimento também que surgiu a partir do século 2 a 4 é o marquianismo dinâmico. O marquianismo dinâmico é uma vertente do marquianismo, uma doutrina cristã que surgiu nos primeiros séculos da igreja, e essa corrente teológica enfatiza a unidade de Deus e rejeita a concepção tradicional da Trindade, da Santíssima Trindade. Então, ele entende que existe uma unidade, mas rejeita essa unidade dividida em três pessoas distintas. Olha só, o marcionismo dinâmico, então, argumenta que Jesus era um homem comum que recebeu o Espírito de Deus, tornando-se assim o Cristo, mas não que ele era divino, nem muito menos Deus. Dentre esses outros movimentos, o que mais abalou as estruturas da igreja no início dos séculos foi o arianismo. O termo arianismo vem do nome da pessoa que chama Ário, né? Um expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Então, a partir do ano 318, surgiu esse homem, onde ele fundou esse movimento teológico, mas na verdade era uma heresia, apresentando doutrinas falsas a respeito da divindade de Jesus. Olha só, o que ele negava? O que Ário, ou o que o arianismo nega? Ele nega a divindade de Cristo, que Cristo não é Deus. Ele não considera Jesus como Deus, mas como um Deus pequeno. Ele também não aceita a eternidade de Jesus, esse atributo não comunicável de Jesus de ser eterno, o arianismo não aceita. Recusa que Jesus fosse eterno como Pai. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Então, ele anula completamente de que o verbo estava com Deus. Ele anula também, né, a João, capítulo 1, verso 1, totalmente a doutrina que João expressa a respeito do verbo ter se encarnado e do verbo ser o próprio Deus e do verbo estar com Deus desde o início. Ele anula totalmente isso daí.
O segundo assunto da heresia que nega a divindade de Jesus é suas explicações. Então, ele faz algumas argumentações para confirmar as suas ideias equivocadas. Olha só, Ario e seus seguidores pensavam as escrituras aqui, acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Vejamos as mais emblemáticas que causou mais alvoroço, né, no início desse movimento. A primeira delas é: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Está descrito em Provérbios capítulo 8, verso 22. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos desde então e antes de suas obras. Então ele pega este versículo para argumentar que Jesus não era Deus. Outra argumentação é: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está registrado em Colossenses capítulo 1, verso 15, que diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele deturpa também este verso descrito na palavra de Deus. Outro verso que ele também deturpa, fazendo com que, através do seu entendimento, mostre que Jesus não era divino, é a passagem de João, capítulo 17, verso 3, onde ele destaca o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verso diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. O arianismo usa essas refutações ignorando todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a divindade de Jesus Cristo. Olha só, João, capítulo 1, verso 1 a 3, ele confronta essas argumentações do arianismo, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui a argumentação de um judeu, o apóstolo João era um judeu monoteísta, que via de forma espiritual, divina, e compreendia racionalmente que Jesus era o verbo e estava com Deus e era o próprio Deus, refutando então toda a ideia do arianismo. Terceiro assunto do segundo ponto: como solucionar as controvérsias que o ário, né, ou o movimento arianismo, colocou diante da igreja para confundir os cristãos. Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Percebe-se a diferença? O arianismo quer dizer que Jesus é o primogênito de Deus, mas Jesus é o primogênito de toda a criação, afirmando exclusivamente ser Deus, Jesus ser divino e ser Deus. A palavra grega prototokopos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia e preeminência. Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18, nos confirma esta informação. Olha só, vamos ler esses versos aqui para nos dar mais entendimento a respeito disso. O qual é a imagem de Deus invisível. Quem? Jesus, o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus. A palavra, ela se expressa por si só, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Indica o quê? Uma unidade composta. Jesus e Deus, onde são duas pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um único Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, nós compreendemos e conseguimos refutar a ideia do arianismo através do quê? Da primogenitura, mostrando através da própria palavra que Jesus, ele é Deus e esteve desde o início de toda a criação. Partimos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição desta semana, onde o título desta lição é Jesus é Deus. Se você ficou conosco até este momento é porque você está gostando do nosso conteúdo. Então, eu quero pedir mais uma vez que você venha se inscrever em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Vamos agora para o terceiro ponto que diz:
implicações do arianismo na atualidade. Então, a primeira implicação do arianismo na atualidade é o assunto, né, o primeiro assunto aqui da nossa lição, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Essa versão tendenciosa quer dizer que esta Bíblia, ela não é original, ela não apresenta uma informação de origem verídica e correta. Preciso tomar cuidado quanto a isso. Olha só, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é uma tradução da Bíblia realizada pelas testemunhas de Jeová, de acordo com a ideia deles, de acordo com o entendimento deles. Embora eles falem assim, olha, ela foi publicada pela primeira vez em inglês em 1950 e a versão completa, incluindo o Antigo e o Novo Testamento, foi lançada em 1961. A tradução é conhecida por sua tentativa de ser fiel aos textos originais, mas não é. Não é. Aos textos originais do hebraico, aramaico e grego, e por usar uma linguagem clara e moderna. A tradução do Novo Mundo passou por várias revisões ao longo dos anos, com a versão mais recente em português sendo lançada em 2015. Olha só, veja alguns exemplos, ou aqui nós apresentamos apenas um exemplo, né, para não estendermos tanto o vídeo, de uma falsificação descrita na tradução do Novo Mundo. Olha só, a palavra era um Deus. Então, e a palavra era um Deus. Isso daí está na Bíblia, na tradução Novo Mundo, que é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nota-se que Deus eles descrevem como uma letra minúscula e não maiúscula. E se você vê em outras passagens dessa tradução do Novo Mundo, você vai ver passagens que mostram Jesus, né, a divindade de Jesus, eles colocam em letra minúscula. Olha só, veja que o texto correto, que é o que nós vemos em várias traduções, King James, Almeida, está Deus era, né, ou seja, está escrito, e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus, mas Deus com D maiúsculo, indicando a divindade de Jesus. Olha só, Tito capítulo 2, verso 13, olha o que ele nos confirma. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, nesta passagem, vemos claramente a afirmação de que Jesus é Deus e não um Deus pequeno e inferior. Jesus é divino. O segundo assunto diz o seguinte: os movimentos orientais. Nenhum desses movimentos orientais reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. Então, ou seja, não existe divindade, não existe trindade, não existe Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual em uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, não reconhecem Jesus como Deus, como divino, nem muito menos a segunda pessoa da Trindade. Terceiro assunto, outros grupos. Então, outros grupos que possuem o mesmo pensamento ariano, né, a respeito de que Jesus não é divino e Jesus não é Deus. Um deles é o Jesus do islamismo. Em sua literatura, ou seja, sua Bíblia, que é o Alcorão, apresenta Jesus como sendo um mero mensageiro. Não possui divindade, ou seja, Jesus não possui divindade, ele não é divino, é apenas um homem comum, não é Deus, não é filho de Deus, não é o Salvador, não morreu na cruz. Não morreu na cruz. Olha só, outras religiões reencarnacionistas que nós podemos identificar, né, que elas também negam a divindade de Jesus. São o hinduísmo, budismo, sikhismo, jainismo, espiritismo, tradições indígenas e religiões africanas. Então, todas essas religiões, eles negam a divindade de Jesus, negam que Jesus é Deus, mas que Jesus ou é um Deus, ou é uma pessoa, ou é uma reencarnação de outra pessoa, de outro guia espiritual, ou ele não é o Salvador, ele não é a segunda pessoa da Trindade, ele não é Deus, ele não é filho de Deus. Todos recusam a deidade absoluta de Jesus. Recusam a divindade de Jesus, a deidade de Jesus é 100% homem, 100% Deus, negam a ressurreição dentre os mortos, não reconhecem a sua singularidade. O Jesus que eles reconhecem é apenas um médium espiritual ou uma reencarnação de outro médium ou um grande mestre, mas não reconhecem como Deus. Então você que é adepto dessas religiões,
e acha que todos os caminhos levam a Deus, o Jesus que é pregado nessas religiões não é o Jesus que salva, não é o Jesus que regenera, não é o Jesus divino, não é o Jesus que venceu a morte. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É Deus em forma de homem. Hebreus capítulo 7, verso 26 nos diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito muito mais sublime do que os céus. Olha a confirmação em Hebreus, falando a respeito de que Jesus é muito mais. É um Deus, 100% Deus, 100% homem. Afirma categoricamente a divindade de Jesus, a deidade de Jesus. Romanos capítulo 9, verso 5 também diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, e o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é sobre todos, é o Deus bendito eternamente. Amém. Partimos agora para a conclusão da nossa lição, que diz assim: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Deus poderia salvar a humanidade. Somente Ele é o Salvador, conforme Isaías, capítulo 45, verso 21. Se o Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Se negamos a salvação, estamos todos condenados. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O mapa mental, com toda a estrutura da lição, facilitando o entendimento e a direção para onde cada assunto vai te levar. O primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O segundo ponto, a heresia que nega a divindade de Jesus. E o terceiro ponto, implicações do arianismo na atualidade. Nós estamos, lembrando a você, nós não estamos atacando as denominações, mas nós estamos apresentando as nossas defesas. Ou seja, estamos apresentando lições apologéticas, apresentando defesas através da palavra de Deus contra estas heresias. Fique conosco, não deixe de participar da nossa classe, também não deixe de participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Eu espero você na próxima aula. E lembrando, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.